Amém, estamos de volta aqui. Glória a Deus. Tivemos um imprevisto aqui, uma pequena queda de internet, mas já retornamos novamente. Estamos em mais uma live, mais uma bênção de Deus para as nossas vidas. Sejam muito bem-vindos, você que está entrando, você que vai assistir na parte da tarde, você que vai assistir no decorrer do dia. Jesus te abençoe, seja repleto de bênçãos, de alegria, que o Senhor abençoe poderosamente. Louvado seja Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo. Estamos de volta. Ai, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Que a paz do Senhor seja sobre suas vidas. Estamos aqui em mais uma live, Momento com Deus. Mais um dia privilegiado que o Senhor nos dá, cheio de saúde, de graça, de unção, de glória, né? Estamos aí. Enquanto você está entrando na live, vai ali naquele aviãozinho ali no cantinho e envia para as demais pessoas, compartilha essa live. Vamos abençoar outras vidas e vamos desfrutar do amor de Deus. Vamos juntos desfrutar, receber uma palavra, né? Irmã Vaneira, que está sempre conosco, irmão Alessandro, irmã Adna, Deus abençoe poderosamente. Não esqueça de pegar seu copo com água, apresentar seu alimento a Deus, nesse momento de alimento espiritual e alimento físico. Ô, pastor Walter! Ô, pastor Walter, seja muito bem-vindo, pastor Walter. Estamos com saudades já desse casal. Esse casal que viajou para Minas Gerais em lua de mel, nunca mais apareceu. Cadê esse casal de volta? Volta, pastor Walter. Estamos com saudades de vocês. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Que Deus venha poderosamente derramar sobre vocês a alegria, a unção do Espírito Santo. Pastor Flávio, Deus abençoe. Irmã Vânia, seja bem-vinda em nome de Jesus. E aqui nós estamos para juntos, nesse momento com Deus, nesse momento maravilhoso, né? O áudio tá bom? Vocês podem me dar um retorno? Eu vi que alguém colocou que o áudio tá cortando. Eu gostaria de saber como é que tá o áudio aí para vocês. Se tá escutando bem? Aqui para mim a internet tá ok, 100%. Às vezes é o lugar que você tá, né? Ou a sua internet onde você está. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa live. Vamos iniciar com uma oração. Vamos falar com Jesus, deixar que o Senhor venha poderosamente tocar nas nossas vidas. Nesse momento com Deus, nessa live de todos os dias ao meio-dia que o Senhor tem colocado no nosso coração para estar aqui, ouvindo do coração de Deus ao nosso coração essa palavra. Vamos orar ao Senhor, vamos dar início a essa live em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nesta hora, Pai, na sua presença, na sua, Senhor Jesus, excelência, Pai, e plenitude a qual nós nos colocamos diante de Ti, um Deus tão maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus fiel em todo o tempo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por mais uma live, Senhor, que o Senhor nos permite estar aqui, essa live Momento com Deus, esse momento com o Todo-Poderoso, esse momento com Jesus, que nós paramos, Pai, para alimentar o nosso corpo, mas também alimentarmos, ó Pai, o nosso espírito, a nossa alma, ó Pai, alimentar, Senhor, com o alimento do alto dos céus, Senhor. Senhor, nos dá ouvidos audíveis à sua voz, Pai, que nós possamos ouvir
o que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Senhor, tira todo o eu, todo o ego, todo o achismo, Senhor. Mas que nesse momento, ó Pai, em nossas vidas venha prevalecer, ó Pai, o tempo todo o Teu Espírito, ó Pai. Que nos seja dada a Tua sabedoria, Pai, a unção do alto dos céus, para que a Tua palavra, Senhor, seja lida, compreendida e guardada em nossos corações para não pecar contra Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco e que a sua presença seja notória em nossas vidas, Pai. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida. Você que está entrando nessa live, aqui embaixo tem um aviãozinho. Vai ali nesse aviãozinho, clica ali nesse aviãozinho e envia para as demais pessoas, compartilha. Todos os dias ao meio-dia nós estamos aqui trazendo uma palavra, uma oração, às vezes trazemos algum testemunho, né? A gente teve um testemunho da irmã Kívia, tivemos aqui a ministração da palavra com a pastora Silvana no domingo, e a gente vai, no decorrer da semana, conforme a direção de Deus, nós vamos trazer aqui outras pessoas, né? Vamos estar convidando outras pessoas para trazer uma palavra do coração de Deus ao nosso coração. Tô esperando o pastor Walter qualquer hora dessa para ele estar fazendo uma live com a gente. Aqui vi que ele está presente hoje, nos dando essa oportunidade, aí esse carinho, né, de ter a presença dele na live. Irmã Martinha, Vó Maria, irmão Moacir, que daqui a pouco vai entrar também. E logo mais estaremos orando também pela vida do Gabriel, que acabou machucando ali, tendo uma lesão no braço, no ombro, né? Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Pessoal, vamos abrir nossa Bíblia em livro de Lucas 24:13. Eu gostaria que você, se você tem sua Bíblia, se não tem, eu vou ler aqui, você só acompanha. A live fica salva na plataforma do Instagram, né, na plataforma do Instagram da igreja, e você pode depois também estar conferindo os versículos, conferindo a palavra, talvez até assistindo com mais calma, né? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 24:13. Traz para nós o título por No Caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. E lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os seus rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aqui têm acontecido nesses dias? E Jesus pergunta, que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Olha esta caminhada, esta jornada. Eu diria que é uma jornada de desespero desses discípulos. De desespero. Porque eles estão caminhando, descendo para Jerusalém, e eles estão fazendo uma caminhada desiludida, entristecida, desanimados, desmotivados, desacreditados e cheios de dúvidas. E Jesus, no decorrer da caminhada, Jesus se junta a eles. Jesus se junta a eles e pergunta, do que vocês estão falando? Porque ali havia uma tristeza profunda, um desapontamento com a crucificação de Jesus e aparentemente ali diante deles, para eles, estava
Para eles era uma derrota de suas esperanças messiânicas. Eles ali tinham a esperança de que Jesus era o Messias e que Jesus ia vir para reinar no meio do povo e que Jesus agora é aquela esperança que ia permanecer ali viva. Ele jamais passou pela cabeça dos discípulos que ele realmente seria crucificado. Porém, Jesus, durante o seu tempo de estadia com seus discípulos, a sua caminhada com seus discípulos, o Senhor sempre lhes alertou. O Senhor havia lhes dito que o Filho de Deus seria crucificado. Ele seria entregue em mãos de autoridades e que ele seria crucificado. E que Jesus ele teria que passar por isso para subir para a sua glória. E aí eu digo para você que os discípulos estavam agora diante de todo aquele acontecimento. O terceiro dia, né? No terceiro dia não bastava Jesus ter morrido. Não bastava Jesus ter morrido. Chega as mulheres desse ministério, Maria correndo e fala: olha, o corpo de Jesus não está lá. Pronto. O que passa na cabeça dos discípulos agora? Roubaram o corpo de Jesus. Para onde levaram o mestre? E agora eles ficam mais desapontados ainda. Mais desapontados com essa notícia. E aí 2 discípulos descem a Jerusalém. Fazem uma caminhada de 11 quilômetros. 11 quilômetros de tristeza, de desilusão, de dúvidas, de frustrações, porque eles estavam ali agora, lamentando tudo que tinha acontecido. E Jesus, então, aquele estranho, de repente, que para eles, pelo fato deles não terem reconhecido Jesus, ele ali é um estranho no meio dos seus discípulos. E Jesus chega ali, aquele estranho não reconhecido, Jesus se junta a eles e sente a dor deles, vê a tristeza, ouve o lamento, e Jesus pergunta: do que vocês estão falando? Vocês estão caminhando tão tristes, tão desanimados? Vocês estão lamentando tanto? O que acontece com vocês? E aí um dos seus discípulos, eles param e olham para Jesus e fala... Provavelmente eu acredito que deve ter passado assim na mente, né? Poxa vida, da onde será que veio essa pessoa, né? Esse é o único visitante, de repente acabou de chegar, não sabe o que está acontecendo, a atualidade de tudo que aconteceu. E Cleópas então começa a falar que Jesus era um profeta poderoso em suas obras, né? Começa a contar os milagres de Jesus. Olha, Jesus ressuscitou, Jesus curou, Jesus anunciou a palavra, e as autoridades e as religiosidades daqui o entregaram Jesus para ser crucificado. E Jesus então agora, com amor e carinho, Jesus ele olha para os seus discípulos e ele faz uma repreensão amorosa. Jesus agora olha para eles e fala assim: ó nécios, ó nécios, né? Lá no versículo 25, né? Em algumas traduções, ele traz para nós, ele diz: como vocês custam, né? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Inclusive, eu acredito que Jesus naquele momento estava até querendo dizer: poxa, até o profeta que você está me falando aqui agora, desse Jesus, né, que seria ele próprio, falou para vocês, anunciou e ainda disse que Jesus no terceiro dia ia ressuscitar, e vocês não acreditam? Vocês demoram a acreditar, vocês custam entender que tudo que vai acontecer. As promessas que foram ditas, as promessas que foram reveladas e trazidas a vocês, que não, né, que isso deveria acontecer, que o Cristo ele sofreria todas essas coisas para que ele então subisse para a sua glória. Ou seja, eu avisei vocês, a palavra foi dita, a palavra foi falada, a palavra foi explicada, né? O acontecimento foi trazido à tona, porém o que acontecia com os discípulos? Naquele momento eles estavam distraídos com a sua dor, distraídos
com todos aqueles acontecimentos, com aquela frustração de que Jesus permaneceria vivo entre eles e que seria o rei dos judeus, o rei que veio para salvar a humanidade, o Messias vindo do alto dos céus. E Jesus é o Messias, Jesus era e continua sendo o Messias que veio dos céus para salvar a mim e a você. E Jesus começa então trazer à tona eles sobre Moisés e todos os profetas. Jesus interpreta a eles as escrituras, Jesus começa a falar para eles sobre as escrituras, trazendo para eles um entendimento. Talvez Jesus trazendo essa palavra, citando as escrituras, citando principalmente Moisés e os demais profetas, a todos, talvez no coração deles, eles começassem a abrir o seu entendimento. Poxa, mas quem é esse que fala com tanta certeza, com tanta clareza? E Jesus, então, ele começa a falar, porém, eles ainda tomados pela dúvida, tomados pelo desespero, tomados pelo sofrimento de dor, eles não conseguem ver Jesus, eles não conseguem olhar, até mesmo sentir que aquelas palavras que estavam ardendo nos seus corações, ao Jesus citar as suas palavras, as escrituras, que aquele que estava ali não era um estrangeiro, um estranho qualquer, aquele era Jesus. E hoje em dia nós também passamos por essa situação. O Senhor, ele tem trazido para nós, na sua palavra, as promessas para a nossa vida. Promessas de alegria, promessas de salvação, promessas de cura, promessas de restauração no meio do seu lar. E muitos estão dispersos em meio às suas dúvidas. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. A fé de muitas pessoas já não acreditam, não creem em Jesus. Quantos saem da presença de Deus? Deixam de cultuar, deixam de estar na casa do Pai por tantos detalhes, coisas pequenas. Nem tudo que nós pedimos ao Senhor, nem tudo que nós queremos às vezes é da vontade de Deus. Os discípulos queriam que Jesus permanecesse com eles ali, como Jesus estava em carne e osso com eles e que fosse ali elevado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, adorado como o Messias vindo do alto dos céus. Sim, Jesus é o Messias vindo do alto dos céus, porém, Jesus ele veio para um propósito maior. Para um propósito maior. O Senhor tem na minha e na sua vida um propósito maior. E nós muitas vezes não estamos enxergando esse propósito maior, porque nós estamos tomados pela dor, pela tristeza, pelas frustrações de muitas pessoas no meio evangélico. Eu quero dizer para você que ontem nós falamos aqui, inclusive, a gente teve a participação da irmã Adriana, sobre a questão das pessoas não te receberem, não te recepcionarem, não te amarem, não te acolher, que é o que Jesus faz na nossa vida. Aqui eu trago para você uma questão que muitas das vezes nós estamos tomados pelas frustrações, pelos medos, pelas dúvidas. Será que Jesus vai fazer? Será que Jesus vai voltar? Há tantos anos que eu escuto Jesus vai voltar, Jesus está vindo e Jesus não volta, Jesus não voltou. Eu quero dizer para você que Jesus está voltando para nós todos os dias. E para muitos Jesus tem voltado, para muitos Jesus tem voltado. Eu e você temos que estar preparados. Vamos estar preparados em Cristo Jesus. Eu posso estar aqui falando com você e de repente o meu fôlego de vida ser cortado. E simplesmente Jesus voltou para mim. Você pode estar na sua casa, varrendo a sua casa e sofrer aí um AVC, uma parada cardíaca. E se você estiver preparado, Jesus voltou para você. Jesus tinha ressuscitado e estava andando com seus discípulos. E eles não perceberam. Eles não perceberam que Jesus estava ali, do ladinho deles. Eu e você temos o Cristo vivo ressuscitado na nossa vida todos os dias. E Ele está conosco. Ele está conosco. Ele disse na sua palavra, estarei convosco até a consumação dos séculos.
todos os dias da sua vida. Todos os dias. Jesus, então, continuando aquela caminhada ali com os seus discípulos, e Jesus percebe que mesmo ele falando das Escrituras, mesmo ele trazendo à tona todo o plano de Deus que tinha sido já revelado para eles durante a caminhada de Jesus com eles, mas eles não estavam entendendo, porque eles não conseguiam ali abrir o coração para ouvir as palavras de Jesus. E assim tem acontecido. O Evangelho do Senhor tem sido ministrado nas igrejas, nas vidas das pessoas, talvez nos hospitais, nas cadeias, né? Em muitos lugares a palavra do Senhor tem sido ministrada, mas as pessoas, elas estão distraídas, dispersas com seus medos, suas frustrações. Até mesmo aquele que já foi ministro, já foi pregador, missionário, cantor. Quantos cantores no meio evangélico estão saindo de viver a verdade para viver uma mentira? Quantos? Quantos? Irmã Milena, paz do Senhor, seja bem-vinda, amada. Um abraço grande para vocês aí. Um cheiro nessa princesa linda que vocês têm aí, gente. Uma criança linda, abençoada. Uma princesa, né? E aí eu digo para você, olha só, quantos cantores estão saindo da presença de Deus, cantores gospel, estão deixando de viver a verdade que é Jesus para viver uma mentira, para viver um mundo de ilusão, para viver um caminho de desilusão, um caminho de tristeza, de fardo pesado, de frustrações. Os discípulos, se eles tivessem crido na palavra que Jesus tinha dito, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Os discípulos não estavam ali sofrendo, vivendo um momento de dor, de decepção. Era para eles estar vivendo um momento de alegria. O nosso Cristo ressuscitou, o nosso Cristo vive, o nosso Cristo reina. Ele está conosco porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias, que nós não estaríamos sozinhos. Mas não. Quantos estão se deixando levar pelas coisas do mundo e estão deixando Jesus de lado, as promessas de Jesus, a palavra de Jesus, as escrituras, as promessas que vêm desde Moisés até o dia de hoje, até o dia de hoje. Olha isso, quantos estão deixando, estão dispersos, frustrados, oprimidos, sobrecarregados com as coisas do mundo. E Cristo traz para mim e para você uma palavra de ânimo. Eu tô aqui com você, do teu ladinho. Eu tô aqui contigo, eu tô caminhando com você. Eu tô todos os dias da sua vida, eu estou aqui. Mesmo Jesus percebendo isso, irmãos, na vida deles, a distração, Jesus ele demonstrou que para todos os eventos, naquele momento de dor, Jesus estava com ele. E que aquele evento que eles viam como fracasso era, na verdade, o cumprimento do plano divino de Deus que tinha sido revelado nas suas escrituras. Era o propósito de Jesus. Ao Jesus citar as escrituras, ele traz ali o entendimento, a verdade bíblica, para preparar eles para o reconhecimento de Jesus. Para o reconhecimento de Jesus. E Jesus continua aquela caminhada, e quando eles chegam ali em Emaús, a palavra do Senhor diz a mim e a você que Jesus, ele faz com que ele ia caminhar mais adiante. E aí os seus discípulos, eles pegam e convidam Jesus para permanecer com eles, porque logo ia escurecer. Quando na verdade eles estavam ali demonstrando um desejo inconsciente de ter mais companhias e talvez um vislumbre de esperança, de uma esperança renovada. Uma pessoa que está vindo, caminhando conosco, está falando das escrituras, não ouviu falar da morte de Jesus, mas está falando das escrituras. E aquela palavra ardendo no coração deles, mas eles sem entender. Mas Jesus, ele tem tudo planejado na hora certa. Porque o Senhor, ele entende quando eu e você estamos em momentos tristes de frustrações, que a nossa mente a nossa visão se torna turva. E muitas das vezes nós não conseguimos reconhecer
que é Cristo agindo na nossa vida, que é o Senhor nos direcionando, que é o Senhor falando conosco, que é Ele que está ali dizendo: ei, você não está sozinho, você não está sozinha. Se eu falei com você que eu iria morrer, mas eu ia ressuscitar, eu ressuscitei, eu estou aqui. E esse Cristo que ressuscitou no terceiro dia, Ele está comigo e com você. Jesus então tem uma atitude diferente agora com seus discípulos. Ele veio caminhando, ele falou as escrituras e nada ali lhe trouxe à memória a eles que poderia ser o Cristo. Porque na cabeça dele Jesus morreu, acabou tudo. Acabou a esperança. Não tem mais jeito agora, Jesus morreu. E além de morrer, ainda sumiram com o corpo de Jesus, sumiram com o corpo do Mestre. Acabou para eles tinha acabado. E aí Jesus vem com amor e carinho e tem uma atitude bem familiar para eles. Durante a refeição, nos traz a palavra do Senhor aqui, que durante a refeição, Jesus toma o pão, dá graças, parte e entrega para eles. Essa atitude, essa ação que Jesus teve, juntamente com seus discípulos, fez com que lhe abrissem-lhe os olhos e reconhecessem que o Cristo vivo estava com eles. Olha que magnitude, que plenitude, que emoção saber que Jesus está ali, do ladinho deles. E aí Jesus aparece, parte o pão, eles reconhecem Jesus e Jesus então logo desaparece. Você lê no versículo adiante, ele fala: Jesus logo desapareceu diante deles. E o desaparecimento de Jesus diante deles, ele traz para mim e para você, ele enfatiza a natureza espiritual da ressurreição de Cristo. Ou seja, eu vim dizer para vocês que eu estou vivo e que eu estou com vocês todos os dias. E a Bíblia nos traz que a alegria dos discípulos, a tamanha surpresa, então agora sai a palavra: porventura nós não nos ardia no coração quando ele falava com nós pelo caminho das obras e das escrituras? Ei, era Jesus que estava ali comigo. Quantas vezes Deus tem usado pessoas, talvez pessoas com maneiras de falar simples, humilde, às vezes até errado, às vezes vem falar com você, você não dá muita importância. Às vezes até na humildade, a pessoa humilde vem falar com você e você não dá importância. Às vezes Jesus usa o mais simples, o mais humilde. Jesus usa um mendigo para falar com você, usa uma criança, usa um idoso para falar com você. E você não está entendendo que quem está ali é o Senhor Jesus falando com você, trazendo uma palavra de esperança e dizendo que eu sou contigo. Não se disperse nas suas emoções. Eu entendo o teu sofrer, eu entendo o teu chorar, eu entendo o teu lamento, mas não desanime, não se disperse. Eu estou com você, eu estou contigo. As nossas distrações nos impedem de ver Jesus, as obras deles, de ver o espiritual e crer no poder sobrenatural de Cristo nas nossas vidas, de reconhecer a identidade de Jesus, o poder transformador de cura e libertação, de poder e mover do Espírito Santo. Então vamos hoje, eu quero que você abra o seu coração para Jesus. Os discípulos ali estavam com seu coração cheio de dor. Talvez você está assim, passando por esse momento. Passando por um momento difícil na sua vida. Mas viva hoje a transformação de Cristo na sua vida. Volte-se para Jesus, né? Quantas das vezes, a gente fica ali pedindo para Deus: ai, Senhor, fala comigo, usa o profeta. Aí vem o profeta de São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, você fica esperando em profecias. Jesus aqui não precisou trazer nenhum profeta para falar com aqueles discípulos. Ele citou as escrituras aos seus discípulos. Ele trouxe à memória dos seus discípulos as escrituras, a palavra viva aos seus corações. Portanto, que eles reconheceram que aquelas palavras, as obras das escrituras, é que fazia arder os seus corações.
Então você não precisa trazer um profeta, uma pessoa que vai profetizar, vai revelar, vai rodopiar, vai falar em mistério, vai chegar, botar a mão na tua cabeça para te trazer a memória que Jesus é contigo, que Ele está com você todos os dias e que Ele está vivo em nossos corações, em nossa vida, e que a sua volta está mais próxima do que nunca. Ele está voltando, Ele volta todos os dias para muitas pessoas, todos os dias. É por isso que devemos estar preparados e não dispersos com as nossas frustrações, com as dúvidas, com as tristezas, com os acontecimentos do dia a dia. Temos que estar ligados na palavra do Senhor. Temos que estar fixados, buscando a transformação nas nossas vidas, buscando a purificação, buscando no Senhor, cada dia mais estarmos preparados, porque se Jesus vier para mim hoje, eu estou preparada. Se eu sair ali na rua, de repente ser atropelada, morrer, Jesus veio para mim porque eu estou preparada. Então Ele voltou para mim. Você está preparado para Jesus voltar para você hoje? Você está preparado? Você está preparada? Todos os dias nós falamos aqui, leia a palavra de Deus, ore, busque, jejue, se entregue, desça aos pés, porque o Senhor, Ele vai te dar entendimento. Tiago, no livro de Tiago, fala 1,5, se você tem falta de sabedoria, busque o Senhor, busque, Ele vai te conceder sabedoria. Ele vai te dar sabedoria para você ler a palavra e entender. Ele vai te dar sabedoria para quando você ouvir a palavra do Senhor, as escrituras, alguém vir falar para você, você entender. Essa palavra vai arder no seu coração, ela vai falar muito mais. Essa é a maior profecia revelada na minha e na sua vida. Deus usa homens e mulheres de Deus? Sim, Deus usa os profetas, como Deus usou todos os profetas do Antigo Testamento, como Deus usou João Batista para anunciar o caminho de Cristo, para anunciar que o Cristo vivo estava vindo. Jesus, o grande Filho de Deus, profeta, falou sobre a sua morte e a sua ressurreição. E mesmo assim os próprios discípulos não creram, demoraram, custaram a crer e acreditar na ressurreição do Cristo vivo. Que dirá eu e você? Nós meros humanos, errados, falhos, como os discípulos também eram. E hoje nós lemos aqui as palavras dos próprios discípulos, trazendo para mim e para você a palavra de Deus revelada aos discípulos de todas as coisas, de toda a trajetória de Jesus, e que Jesus vai voltar, e que Jesus está voltando, e que nós temos que estar preparados não só para o dia do arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer hora na nossa vida, qualquer hora. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa. E o tempo e o dia e a hora é do Senhor. Não é o nosso tempo. Ai, Senhor, eu quero viver 100 anos. Se o Senhor quiser que você viva até 110 anos, Ele permite. Mas se Ele quiser te levar nos 50, nos 40, nos 23, nos 30, nos 45, nos 50, Ele vai voltar para você. Ele vai voltar. E para isso precisamos nós estar preparados, voltados o nosso coração para Cristo, para essa escritura sagrada, para essa palavra que nos traz transformação de vida, que nos traz alívio, que nos traz aqui uma edificação para a nossa vida espiritual. Então talvez você também esteja aí em meio a um desespero profundo na sua vida, mas eu quero que você saiba que mesmo em meio a todo desespero, em todo medo, confusão, Jesus, Ele traz para mim e para você uma palavra de esperança, uma palavra para iluminar o teu coração, para te levantar, para hoje te animar e dizer, ei, te motivar, ei, eu sou o Cristo vivo. Eu sou o Cristo vivo que estou aqui e seguro pelas tuas mãos e caminho com você. Caminho com você. Jesus caminhou com os discípulos. Então Jesus não é um qualquer. Ele é o Cristo vivo que vem para entregar a mim e a você essas promessas, essa palavra de vida. Marcos 13:31 fala: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
O ser humano pode falar para você te prometer e não cumprir, falar e não cumprir as palavras, talvez até te enganar. Mas Jesus, quando falou para os seus discípulos que que ele ressuscitaria no terceiro dia, talvez muitos, naquele momento, quando as mulheres foram lá no túmulo de Jesus, quando Maria foi lá, chegou lá, viu o anjo do Senhor e disse: ei, Jesus não está aqui, ele ressuscitou. E eles não acreditaram, porque eles não estavam com a palavra que Jesus tinha dito nos seus corações. A palavra de Jesus não estava ardendo 100% em seus corações. Então vamos nós guardar essa palavra para arder nos nossos corações. Para que você saiba que no meio do desespero, do pânico, do nervosismo, Jesus é com você, porque Ele vive e reina para todo sempre. Ele é comigo ontem, hoje e eternamente. Ele foi com os discípulos, Ele é comigo e com você. Ele vai ser com seus filhos na próxima geração. Ele vai estar com seus filhos. Ele vai estar todos os dias das nossas vidas conosco. Ele vem para tirar de nós as nossas dores, nossas dúvidas, as nossas tristezas. Ele é conosco. Ele está comigo e contigo. Então vamos fazer uma caminhada crendo que o Senhor é conosco, que Ele vive e reina para todo sempre. Não faça um caminho de desespero como os discípulos estavam tendo. Faça do seu caminho um caminho de alegria, um caminho de esperança, um caminho de vitória, um caminho de bênção, porque eles estavam vivendo um caminho de desespero, de sofrimento, de tristeza, de derrota, de frustração, porque Jesus morreu. Eu quero dizer para você que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele vive em mim, Ele vive em você. Todos os dias, quando você abre os seus olhos, quando você respira esse ar que só Jesus pode te dar, Ele está dizendo para mim e para você: eu vivo em você. Eu vivo em você. E você pode dizer hoje: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Será que você pode dizer para você hoje: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Será que você pode hoje dizer: eu creio que o meu Redentor vive e reina para todo sempre? Se você crê nesta palavra, se você crê, se você confia, continue buscando ao Senhor, continue lendo a sua palavra, continue orando, buscando, continue, não desista, não pare de crer, não faça como muitos que estão deixando de seguir a Jesus, de servir a Deus e a essas palavras aqui. Não corra atrás de profetas e profecias, não corra, vá atrás da palavra do Senhor. Essa é a maior profecia revelada que Jesus revelou aos seus discípulos no caminho de Emaús, quando ele trouxe à memória tudo que os profetas haviam dito e tudo que ele mesmo, o próprio Cristo, havia revelado a eles durante o seu caminho juntamente com eles. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor seja com você neste dia, mais um dia de vitória, mais um dia de glória. Saiba que o Senhor, Ele te vê, Ele te entende, Ele te compreende. Ele está contigo todos os dias e que a sua palavra é revelada a mim e a você, com autoridade, com alegria, com ousadia, trazendo a mim e a você que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Então eu vou anunciar as boas novas. Porque os discípulos, depois que lhe foram abertos os olhos, que reconheceram Jesus, agora eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém para encontrar com os outros discípulos. E lá eles chegam, estão os outros 11 discípulos. E eles falam: ei, nós estivemos com Jesus. Ou melhor, Jesus esteve com nós. E aí um dos discípulos: sim, nós cremos porque Jesus apareceu para Simão. Então olha só, Jesus, Ele é maravilhoso. Ele é comigo, Ele é contigo. Ele apareceu lá em Emaús, mas Ele também esteve com Simão. Então Ele quer dizer que para mim e para você que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Onde quer que você esteja, Jesus está com você.
Amém? Vamos orar a Jesus nesse momento. Você que tem seu copo com água, tem a mamadeira do seu filho que você está fazendo, o mingauzinho, a comida que você vai fazer agora, que você vai comer, sua Coca-Cola, seu chá, sua água, tudo que você tiver aí, seu alimento, sua foto, peça de roupa, né? Vamos apresentar diante do Senhor, vamos orar aqui e abençoar a sua vida e a vida das pessoas que aqui foram pedidas orações. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento, vamos deixar Jesus agir na nossa vida, vamos deixar que o Senhor venha se revelar a nós. Todos os dias basta eu e você estar com o nosso coração aberto e disposto, com alegria, em receber as grandes profecias que o Senhor tem revelado para nós, através da sua palavra. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nesta hora, Pai, aqui está, Senhor, este copo com água, Senhor Jesus, essa peça de roupa, essa fotografia, essa mamadeira que será feito para a criança, esse mingauzinho, essa comida, Pai. Nós apresentamos a Ti, Deus amado, diante da presença de um Deus vivo que ressuscitou e vive todos os dias, Pai, conosco, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nessa semana, Pai, de Quaresma, vivendo, ó Pai, todos os dias, ó Pai, a Tua caminhada, a Tua trajetória até a cruz, Pai. Mas nós também vivemos, ó Deus, a Tua ressurreição, Pai. A Tua ressurreição, o Senhor falou na Sua palavra que o Senhor é a ressurreição e a vida, Pai. E o Senhor é a ressurreição e a vida para cada um de nós, meu Pai. Alcança, Senhor, a vida da Bianca, Senhor, que se encontrava ali com depressão. Nós determinamos a vitória na vida da Bianca. Nós determinamos a saúde na vida da Iracildes de Melo. Nós, Senhor, alcançamos agora, Senhor, a vida da Vó Maria, a vida do Gabriel, Senhor, que teve ali, Senhor, Jesus machucou o ombro, Senhor. Que o Senhor visite o Gabriel nesse momento, tire toda a dor, ó Pai. Que o Senhor venha ali, Senhor Jesus amado, Tu é médico dos médicos, o Senhor cura e o Senhor não deixa cicatriz, Pai. Que o Gabriel sinta neste momento o toque do Teu Espírito, ó Pai, ali naquele ombro, naquele braço, ó Pai. Senhor, Tu é o Deus, Pai, que coloca tudo no lugar, é o Deus, ó Pai, que cura, que transforma, que liberta, meu Pai. Que ele sinta o tocar do Teu Espírito, ó Pai, com a Tua unção, que virtudes, Pai, venham ser manifestas, Pai, através das nossas vidas nesta oração, ó Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor deu pelas mãos de Paulo curas e maravilhas. E na condição, Senhor, de Tua serva e ministra da Tua palavra, Pai, que venha, Senhor, manifestar as Suas virtudes através das nossas vidas aqui, Senhor, sobre a vida de todos que estão nessa live, os que vão ouvir durante o dia, o decorrer da tarde, à noite, que o Senhor venha poderosamente alcançá-los, ó Pai, assim como o Senhor esteve com os discípulos naquele caminho, Pai, naquele caminho de sofrimento, naquele momento, nas suas vidas, nos seus corações, ó Pai. Eles estavam num momento de fracasso, de dor, de tristeza, Pai. Talvez tenha alguém aqui, Senhor, hoje vivendo um caminho de desespero, um caminho de fracasso, um caminho de desilusão, de frustrações, de desânimo, Pai, de depressão. Que o Senhor alcance, Pai, essas vidas. Um caminho talvez até mesmo de enfermidade, mas, Senhor, assim como o Senhor se achegou aos discípulos naquele caminho, hoje, Senhor, se achega no caminho de cada um de nós, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor é conosco, porque a Sua palavra disse que o Senhor é conosco todos os dias, ó Pai, até a consumação dos séculos, ó Pai. E eu creio, Senhor, que nesse momento pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas, Pai, dos vícios, estão sendo libertas, Pai, do alcoolismo, estão sendo libertas, ó Pai, de espíritos sujos e imundos, ó Pai, espíritos perturbadores agora, em nome de Jesus agora. A você eu ordeno, mas a Deus eu peço e eu determino que vidas sejam curadas, vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas e que a Tua palavra, Senhor, a Tua escritura, Pai, a Tua palavra santa venha arder nos nossos corações, assim como ardeu no coração daqueles discípulos, ó Pai, e que o Senhor venha nos dar visão ampla, Senhor, da Tua palavra, que nossos olhos sejam abertos todos os dias, Pai, e que venhamos a ver, Senhor, a Tua presença conosco, que a Sua presença, Pai, seja conosco todos os dias e que possamos, Senhor, aqui Te glorificar, Pai, pela Tua presença maravilhosa, Senhor.
Alcança os hospitais, alcança os orfanatos, os lares de idosos, ó Pai. Senhor, alcança as prisões, meu Deus, que a cura das enfermidades cheguem a esses lugares, a cura de enfermidades espirituais, a libertação. Deus, alcança essas vidas, Pai, liberta, Senhor Jesus, dos vícios, liberta, Pai, da maldade, da crueldade, meu Pai. Transforma, Senhor, vidas, Pai. Aqui nós estamos trazendo o Teu Evangelho, Senhor, a Tua palavra, e que esta palavra, Senhor, a Tua palavra alcance, Senhor, vidas aqui, Senhor, perto ou longe, porque a Tua palavra mesmo nos pergunta, acaso o Senhor não é Deus de perto ou de longe? Sim, o Senhor é o Deus de perto ou de longe. O Senhor é o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Pai, está conosco em todo o tempo, em todos os lugares, ó Pai. Visita, Senhor, essas vidas nessa hora, Pai. Senhor, que haja testemunhos, ó Deus, aqui, Senhor, dessas vidas que Te ouvem, que Te adoram, Senhor, e que abrem seus corações para ouvir a Tua palavra, que tenha atento os seus ouvidos às Suas promessas, Pai. Nós abençoamos a vida de todos agora, os que vão retornar para o seu trabalho, a dona de casa, a dona do lar, ó Pai, Senhor Jesus, ao empresário, ao microempresário, Senhor, ao funcionário, que o Senhor venha abençoar poderosamente, alcança, Pai, abençoando cada um, as crianças que estão nessa live, que o Senhor venha abençoar poderosamente, dando proteção, dando saúde, Pai, vai curando, Pai, vai alcançando e curando, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre a vida de todos, Pai, uma bênção toda especial para esse dia, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Nós adoramos ao Senhor Jesus, e eu te convido a você agora nesse momento, a nós tomarmos a nossa água, você que tem sua água, seu suco, vai dar uma madeira para o seu filho, vamos juntos participar dessa água ungida, consagrada, abençoada, né, esse alimento, em nome de Jesus. Somos gratos a Jesus, sou grato a Jesus pela essa presença maravilhosa dele em nossas vidas, mais uma live, mais um dia. Agradeço a você, a sua presença, a sua audiência. Quero dizer a você que hoje nós temos culto ali no bairro Centenário, na Igreja Casa de Deus, na rua Expedicionário Fidelis Sting, no número 676. Você vai chegar nesse número 676, na lateral, aos fundos, em cima, no segundo piso, é a igreja. Você não vai ver placa da igreja na rua e nem a igreja fica à vista na rua, tá? Ela fica aos fundos. Eu te convido para ir lá, visitar a nossa igreja, ir lá compartilhar das bênçãos com o Senhor. Ali nós estamos nesse ministério e Deus tem abençoado grandiosamente, né? Vidas têm sido abençoadas, têm sido alcançadas, né? Nós tivemos domingo ali, para a glória de Deus, vidas que aceitaram a Jesus, que se voltaram com o coração aberto e aceitaram a esse Cristo vivo, e é maravilhoso poder ter vidas assim. Estamos lá de braços abertos, eu e meu esposo, pastor Flávio, os demais obreiros, de braços abertos carinhosamente para te recepcionar e dizer que Jesus te ama, que você seja bem-vindo, sinta-se amado e acolhido em nome de Jesus, para junto nós desfrutarmos das bênçãos que o Senhor tem para nós. Hoje é culto de cura e libertação. Tem alguma coisa que te afasta de Deus? É o cigarro? É a bebida? Leve o teu cigarro, leve a bebida, leve isso que está te afastando de Deus para colocar lá diante do altar. E nós vamos orar. E eu creio que Jesus vai te libertar. Jesus vai te abençoar. Ele é o Deus libertador, o Cristo vivo, que ressuscitou e vive em nossas vidas. Então eu te convido, hoje à noite, às 19h30, lá na rua Expedicionário Fidelis Sting, número 676, aos fundos, em cima no segundo piso. Você vai ver uma placa bonita, Casa de Deus. Ali é a casa do Pai, do nosso Pai, do meu Pai, do seu Pai. E ali você é bem-vindo, bem recebido, para juntos nós partilharmos dessa bênção. Jaraguá do Sul, bairro Centenário. Que Deus abençoe as suas vidas. E nós estaremos aqui amanhã, nesse mesmo horário. Divulgue, compartilhe e juntos vamos desfrutar das maravilhas, das bênçãos que Jesus tem para nós. Que Deus abençoe a sua vida, um bom retorno ao seu trabalho, uma excelente tarde,
Um beijo no coração e que Jesus te abençoe poderosamente. Até amanhã, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus.